Saudações, pessoal! Estamos aqui para lhes apresentar um dos softwares mais importantes da Fosseltech. Vocês terão contato agora com o consultor financeiro. Tá? Estão vendo aqui. Ainda é uma versão básica que está sendo colocada à disposição gratuitamente para os usuários e dentro da filosofia de trabalho da Fossel é para que vocês possam testá-la, apreciá-la e a partir daí enviar sugestões, oportunidades de melhoria, enfim. Vamos levar isso em conta para o desenvolvimento de futuros softwares para avanços nessa versão também. Muito bem. Então, pessoal, de imediato aqui eu vou só explicar para vocês como vai funcionar então esta apresentação, né? Na verdade é um pouco de treinamento, você já conhece o nosso estilo, não basta apenas mecanicamente entender como funciona o software, mas também ter alguns princípios de gestão financeira que são essenciais para que a pessoa tenha sucesso na sua vida financeira, né? E com isso então consiga atingir suas metas, seus objetivos pessoais e tudo mais. Então, pessoal, esta apresentação servirá ao mesmo tempo para a divulgação do software e também um mini curso aí de gestão de finanças pessoais, ok? Bom, eu vou estar aqui com 3 telas, pessoal. A minha base de dados está toda ela em Excel, tá? Vocês conhecem já o nosso hábito de formatar planilhas das nossas aulas, de outros cursos. As nossas planilhas costumam ser bem precisas, então a base de dados está toda planilhada aqui e os princípios de funcionamento do software também estão aqui. Vocês verão que haverá uma etapa de diagnóstico, depois uma etapa de plano anual, todo um planejamento para o ano, e depois uma ferramenta de controle anual que vai ajudar vocês no mês a mês a controlar suas receitas e suas despesas. Essas outras abas aqui, ó, plano para atingir a meta e modelo, isso aqui serão exploradas em futuras versões. Por enquanto nós vamos trabalhar nessas 3 abas aqui, diagnóstico, plano anual, controle anual, que na verdade depois vocês verão é o controle mensal. Então a planilha é o nosso instrumento de conferência, né? Os números que aparecerem no software devem bater com os que estão aqui, ok? Muito bem, pessoal, então primeiro passo, eu não vou reproduzir isso, porque vocês já estão acostumados com outros softwares que nós estamos desenvolvendo. Vocês vão definir uma conta, basta definir um usuário e uma senha. Tá? O usuário é por e-mail, tá? E a senha vocês colocam lá. Muito bem, então eu aqui já fiz essa etapa, que é similar a todas as outras situações que vocês já enfrentaram em outros apps, em outros softwares. E aí, de imediato, cai nessa tela aqui, tá? Que é definir a tolerância financeira, um percentual que você define para receber alertas quando seus gastos se aproximam do limite planejado. Muito bem, então vocês verão depois, eu vou fazer menção, mas na verdade esses alertas são faróis, verde, vermelho, amarelo, e um ou outro dizer aqui nessa primeira versão, né, que diz para você se a situação está ou não satisfatória em termos de finanças. Por isso que ele funciona como um alerta, né, e por isso o nome consultor financeiro, porque ele vai lhe avisando do que está indo bem e o que não está indo tão bem. Tá? E já destaca isso de uma forma visual. Aqui tem 2 possibilidades, pessoal. Um alerta mais rigoroso, um alerta mais moderado. Tá? O mais rigoroso seria 5%, ou seja, você não quer ter desvios superiores a 5% em relação aos seus planos, aos seus números projetados. Tá? E 10% é quando você é um pouquinho mais moderado, você aceita que os desvios, enfim, as divergências cheguem até 10% em relação ao projetado. Eu estou trabalhando aqui com 2 abas, tá, pessoal? Uma já totalmente preenchida para acelerar a nossa explicação e uma ainda em fase de preenchimento para vocês pelo menos compreenderem as etapas, tá? Então, mas na verdade uma coisa é consequência da outra. Então a primeira etapa é criar a conta e definir a tolerância financeira. Muito bem. Eu vou deixar 10 aqui e vou definir, tá? Tolerância definido com sucesso. Caso você queira redefinir essa tolerância, você tem aqui no menu principal o item tolerância e você cai na mesma tela, então isso poderá ser ajustado. Vamos continuar então com a nossa tolerância. Bom, pessoal, eu já deixei tudo com os principais valores aqui. Mas você, quando fizer acesso à ferramenta, estará tudo zerado.
não haverá dados aqui, como eu falei, para fins didáticos e de não tornar tão longo o vídeo, eu já deixei tudo pronto. Então apenas vou explicar os princípios de cada uma das telas para que você tenha então pleno entendimento. Bom pessoal, a primeira etapa então é a etapa do diagnóstico. Como está atualmente a minha situação financeira? Você tem que ser muito sincero em relação a isso. Senão o seu plano e depois o seu controle, eles vão ser prejudicados. Então a gente começa já com um diagnóstico autêntico de como está essa situação financeira. Você pode fazer esse diagnóstico a qualquer momento. O que se espera aqui é que sejam colocados valores reais. Tá? Então, aqui eu já coloquei, né? Você verá que então a tela do diagnóstico e as demais têm um formato similar. Aqui abre e fecha, ó. Eu vou fechar só para simplificar a explicação. Então observem que a planilha, ela funciona como uma planilha de Excel, só que com um formato um pouco diferente. Você colocará aqui todos os seus dados quanto à sua renda, moradia, alimentação, transporte e locomoção, educação, despesas pessoais, saúde, lazer, presentes, despesas financeiras, doações. Com isso você terá um quadro geral quanto às suas despesas. A partir do preenchimento adequado desta parte, você já terá uma ideia se essa situação é viável ou não. Depois eu explico isso aqui, né? Por que deu inviável. Aqui já começam os primeiros alertas. E aqui já começa também o farolzinho do que está satisfatório ou não. Considerando apenas as suas receitas e despesas, pessoal, você terá o fluxo de caixa 1, ou fluxo de caixa da sobrevivência. Você tem que ter um equilíbrio entre renda e despesas. Veremos isso mais adiante. É possível também que você tenha investimentos, está pagando a prestação de um carro ou de uma casa própria. Isso afeta o seu patrimônio. Tá? Então também aqui tem um novo fluxo de caixa, o fluxo de caixa 2, que é o fluxo de caixa do crescimento patrimonial. Obviamente que em algum momento da sua vida, pode ser agora, pode ser mais na frente, você vai querer crescer patrimonialmente. Ao natural, porque depende obviamente do projeto de vida de cada um. Aqui o normal é que apareçam investimentos. Depois veremos em detalhes. Aqui a gente separou, também faz parte do patrimônio, mas você pode estar alimentando uma poupança, uma economia, um fundo de pensão, alguma coisa assim, né, para ter uma tranquilidade maior no futuro. Tá? Então a gente chama isso aqui de fluxo de caixa 3 ou fluxo de caixa da tranquilidade financeira. Veremos isso também em detalhes adiante. Bom pessoal, então o diagnóstico funciona da seguinte forma. Vamos abrir aqui a tabela relacionada à renda. Muito bem, então você vai colocar aqui o seu salário mensal. Tá? Aqui já está tudo colocado. Observem que haverá sempre duas colunas, as dos valores mensais, aqueles que são recorrentes, tanto em receitas quanto despesas, e os valores eventuais, aqueles que ocorrem uma ou duas ou três vezes por ano ou num determinado período do ano. Isso tudo a gente tem que colocar honestamente. E aí ele calcula aqui automaticamente qual é o seu valor anual, tanto em receitas quanto em despesas. Então, na parte de renda, está dividido então salário, férias, 13º, prêmio, pensão, aposentadoria, renda de aluguel, outros. Tudo que não se enquadra nos itens já listados aqui, você coloca em outros. Então seriam outros tipos de receita que eventualmente você possa ter. Um trabalho extra ou algo nesse sentido. Bom, vamos lá. Aqui está aparecendo o sinal de não editável porque eu já coloquei os dados e já salvei, como eu falei antes, para facilitar a nossa explicação. Mas caso você queira editar qualquer informação, vem aqui em cima, ó, editar algum valor, e você já consegue editar quaisquer valores aqui. Eu vou deixar assim mesmo, não vou editar nada. Só o cuidado, toda vez que você editar, salvar as alterações. Ok? Claro que daí, aquilo que você for colocando, a tela fica visível, né? Vai acumulando. No final você salva tudo de vez. Eu aconselho a salvar de tempo em tempo aquela história, né? Para não perder o trabalho já feito. Bom, explicando aqui, né, a situação desse cidadão, né, só para ter um exemplo, uma ilustração, né, ele tem então o salário líquido dele, ele já botou o líquido, tá? Alguém que quiser ser um pouco mais minucioso pode botar o bruto, mas aí tem que colocar os descontos depois, né? Então o ideal já é colocar o líquido aqui, porque é o que a sua empresa, o seu patrão, deposita na sua conta todo mês. Da mesma forma, você tem que colocar o valor adicional de férias, aquele 1/3, e o 13º. Só cuidado, quando você
colocar valores eventuais, você tem que dizer em que data do ano que ele ocorre. Essa informação vai balizar o planejamento futuro. Muito bem. Então observe, tá? Ele colocou o salário, a renda total desse cidadão aqui é o salário, 12 valores mensais, já incluindo férias, 1/3 das férias, mais o 13º em 2 parcelas. Tá? Então, essa é a renda total. Ele não tem outras rendas aqui. Total no ano, em termos de valores mensais, 4.500 na média, em termos de valores eventuais, um total de 5.400, o que acumula no ano todo uma renda de R$54.000. Muito bem. Entrou uma renda nova, tá? Vou fazer essa situação aqui para vocês. Ó. Edita algum valor, vamos dizer que eu passei a fazer Uber à noite, em alguns fins de semana, né? E estou tirando mais R$1.000. Então eu coloco aqui, ok? Todo mês acrescenta mais R$1.000 na minha receita, salva, o valor passa a constar aqui, ó. Foi para 66.000 a minha receita. Era 54, foi para 66, 12 vezes 1.000, tá? Então, pessoal, vocês podem adicionar ou retirar qualquer valor a qualquer momento, sem problema. Eu vou voltar aqui, porque na real ainda não tem essa receita, ok? Salva. Muito bem. Agora, pessoal, fecho aqui e vou para o campo das despesas. Obviamente que eu poderia fazer uma explicação bem detalhada aqui, categoria de gastos, né, ou grupos de gastos em especial, falando de cada conta, de cada item, né, mas também tornaria muito extensa a nossa explicação. Eu vou fazer uma coisa mais simples. O que eu falar para moradia vai valer para alimentação, depois eu ilustro, né, mas vai valer para todos os outros. Então, vamos colocar da seguinte forma. Aqui estão os itens, eu pago um aluguel de R$900 todo mês, ao longo do ano R$10.800. Não tenho despesas com manutenção predial, não tenho despesas com condomínio. É claro, né, pessoal, aqui a gente colocou alguns gastos ilustrativos, né? A gente sabe que vai ter despesa de manutenção, aí você tem que colocar, vai ter despesa de condomínio, aí você vai ter que colocar, tá? No meu caso aqui é didático, então a gente está pulando algumas etapas para simplificar. Mas eu coloquei aqui a título de ilustração, até porque é um valor que vai vigorar durante um determinado período, o meu IPTU. Eu costumo pagar em 6 prestações, então eu vou colocando aqui, né? Então as datas que eu pago, sempre no final de cada mês, aqui 180 no dia 31/3 de 2025, mais 180, então é um valor lá que a prefeitura aqui do nosso município aceita o parcelamento e eu estou utilizando essa possibilidade, no total 1.080. Então, continuando, né, pessoal, luz é recorrente, vai aqui no mensal. Gás também é recorrente, vai no mensal. Aqui você às vezes tem que fazer um pequeno cálculo mental, acredito que não seja difícil, né, porque, por exemplo, de repente, a cada 3 meses eu gasto um botijão de gás e pago em torno de R$100 e poucos. Então tá, na média eu gasto 36 por mês, tá? Mas na verdade é 1/3 de um botijão que eu estou falando aqui, já que eu gasto um botijão em média a cada 3 meses. Então é importante ver também, em alguns casos, o seu consumo e cuidado para não colocar aqui um valor que equivale a um trimestre, quando na verdade, né, o ideal aqui é que sempre fazer a média mensal, tá? Então todos os valores que já são mensais vão direto. Os que não são mensais, mas recorrentes de período em período, há necessidade de um pequeno cálculo mental, dividido por 3 ou por 4, para que você possa então fazer o ajuste mensal aqui. Água, não tem lixo, tem telefone fixo, tem telefone celular, tá? Então, não há mais outros gastos eventuais. Quanto à moradia, observe, tudo isso aqui é direcionado para moradia. Então, só com moradia, pessoal, o meu gasto total fica em 19.440. Vou mostrar aqui como eu faria a colocação de um valor adicional aqui, ó, tá? Vamos dizer que manutenção de prédio, tá? Uma vez por ano eu mando alguém fazer uma faxina geral no meu pátio lá, enfim, no meu jardim, na minha grama, tá? Então vou aqui editar algum valor, pego aqui, vamos dizer que eu gaste R$500 de despesas, e ela é eventual, e adiciona R$500 e eu faço aqui por ocasião do Natal, vou colocar aqui 20/12/25. Eu estou fazendo como se fosse o meu desempenho no ano de 2025, tá? Então, mais R$500. Tá? Se eu tiver mais valores adicionais, outras manutenções em outros momentos do ano, eu vou adicionando aqui, ó, tá? Se eu
deixei de ter alguma despesa por qualquer motivo, eu mesmo estou fazendo a minha jardinagem, remove aqui, ok? De novo, vai lá, aqui eu já salvei, tá? Ok, eu vou retirar agora, vou editar novamente, vou deixar zerado e salvo. Salvo está aqui em cima também. Ok, pessoal? Eu que estou habituado a ir lá embaixo, de tanto já ter feito isso ao longo do trabalho, né? Então, a gente tem certos hábitos aí, mas pode salvar aqui em cima também. Tudo bem. Está salvo, né? Por isso que ele está bloqueado aqui a edição, né? Qualquer coisa, eu venho aqui e edito de novo. Como a minha tabela já está toda preenchida, eu preciso usar o recurso do editar para modificar qualquer valor, né? E estou fazendo isso para fomentar a nossa explicação. Você, quando acessar a primeira vez, vai estar tudo limpinho, tá, pessoal? Então, as tabelas, você já vai fazendo a entrada de dados automaticamente, não precisa estar toda hora chamando o editar, né? Ele já vai ser editável a tabela como um todo. Muito bem. Então, pessoal, de novo, sempre vai ter aqui a opção outros, caso apareça algum item daquela categoria de gastos que não esteja previsto aqui, tá? Muito bem. Ó, então, feito, aí eu minimizo. E assim, isso foi feito para todos os demais, pessoal. Aqui a alimentação, tudo aqui também, os gastos recorrentes. Aí você vai fazer uma média, né? Se você tem dados anotados, tem gente que eu sei que guarda as notas, tudo, melhor, tá? Se não, você vai ter que fazer a sua estimativa com base talvez no último mês, ou nos últimos 2 ou 3 meses. Então aqui alimentação, aí pensão, supermercado, feira, padaria, refeições e lanches e outros tipos de alimentação. Transporte e locomoção, de novo, ó. Combustível, mecânica, consertos e aí vai, tá? Aqui tem o IPVA, que também é um valor eventual, tem que ser previsto, né? Não deixe nada de fora. Tá? Essa categorização de gastos e os itens que aqui estão serve como referência. A ideia é que a gente não esqueça de nada, então vale como um checklist, mas você sabe, por isso que tem o item outros ali, pode ser que alguma coisa escape, né? Olha só, mensalidade escolar, estou fazendo um EAD aí, ou enfim, ou é para um filho, livros e material escolar. Tá? Então ele vai fazer a mesma lógica para todas as despesas, ó, despesas pessoais em geral, roupa, calçado, cabeleireiro, cigarro, vinho, vinho aqui é de quem gosta, né? E aí vai colocando, tá, pessoal? Saúde, plano de saúde, medicamentos, tá? Medicamentos, tá, mas eu compro eventual, tá, tudo bem. Se você tem remédios que toma de forma recorrente, tá, basta ver então a frequência com que você toma e calcule uma média mensal, coloca aqui. Se for um remédio que você toma lá de vez em quando, quando chega fim de ano ali, eu tenho que comprar uns remedinhos para encarar bem aí as festas de fim de ano, coloca só lá no fim de ano. Então usa a coluna dos eventuais aqui. Então temos o saúde, lazer, indispensável, né? Então você coloca aqui, tá? Restaurantes e bares. Alguém poderia dizer, mas eu poderia colocar lá no alimentação? Poderia, mas aqui eu estou considerando, né, o barzinho, aquele que a gente vai para escutar música, jogar conversa fora com os amigos, né, e tomar um chopinho. Muito bem. Cinemas, teatro, TV, DVD. Mas eu tenho Netflix. Coloca em outros. Ou coloca em cinema, teatro, DVD. Seria no item cinema. Netflix é para isso, né? Ou coloca em outros. O importante é que você tenha sempre o mesmo padrão de interpretação dessas várias categorias aqui. Presentes, né? A gente sempre tem aniversário, e aí, né, parente, pai, mãe, filho, amigo. Tá? Então, aqueles que você costuma presentear, coloca aqui. Despesas financeiras, isso é importante, que é um item que muitas vezes o pessoal esquece, né? Por algum motivo qualquer, por conta de um empréstimo, um financiamento, tá? O pessoal acaba colocando isso tudo lá na parte patrimonial. Não, na verdade, pessoal, sempre se lembrem que os juros que você paga é o pagamento ao serviço da dívida. O banco lhe emprestou algum recurso diante de uma necessidade e você vai pagar uns jurinhos para isso. Muito possivelmente um amigo seu para o qual você pediu algum empréstimo vai acontecer a mesma coisa. E no cheque especial a mesma coisa. Então se você tem esse tipo de despesa, esse cidadão aqui não tem, está livre disso por enquanto, se você tem, você deve colocar aqui. Principalmente juros, anuidade de cartão de crédito, tarifas bancárias. Se a gente fosse olhar pelo lado empresarial, não seria apenas despesas financeiras, seriam despesas financeiras e bancárias, tá? Mas tudo bem, para o linguajar mais popular vale, tá? Não coloque aqui o principal da dívida, tá? A amortização ou equivalente, tá? Isso vem adiante depois no patrimônio.
É uma regrinha, tá, pessoal? Separar juros do principal, né, é importante. Claro, na dúvida, pessoal, coloca. Só não coloca duas vezes. Se colocar aqui, não coloca lá no patrimônio e vice-versa. Pode deturpar um pouco a sua análise futura, mas pelo menos está na tabela. Já é uma grande coisa, tá? Mas a gente faz essa orientação de caráter mais técnico para manter a precisão da ferramenta. Doações, né, dízimos, doações e, né, outros tipos de doações que você venha a fazer que não estão aqui. Ok, pessoal? Então, o nosso amigo aqui, ó, ele está com um total de despesas mensais de 4.780, de despesas eventuais de 4.806, o que totaliza no ano, se eu pegar 12 vezes isso aqui mais isso aqui, R$ 62.166. Vamos conferir com a planilha? Tá? Aqui é a mesma história, tá? Mesma historinha. Ó, mesma coisa, 4.780, 4.806, 62.166. Perfeito. Aqui já está a tolerância de 10%, tudo certinho. Tá? Então, fechou. Agora vamos para as últimas etapas aqui do diagnóstico. Observe então, pessoal, vocês viram lá em cima que eu tenho uma renda de 54 mil e as minhas despesas no ano estão em 62 mil. Está havendo uma discrepância. Então, apareceu aqui, ó, tá? Um saldo acumulado no meu fluxo de caixa 1, que é o de sobrevivência. Eu preciso, antes de tudo, sobreviver, né? Pagar minhas contas. Morar, me alimentar, me transportar, tudo isso aí eu preciso, são itens de sobrevivência. Eu estou tendo um déficit, né, 62.166 menos os 54 mil, eu estou tendo um saldo negativo de caixa anual de menos 8.166. O farol ficou vermelho. No eventual, então, o que está me dizendo? Que das minhas receitas eventuais, 13º, férias, cobrem as minhas despesas eventuais. É um alento. Dá quase que elas por elas, ainda sobra R$ 594. Porém, no mês a mês, nas minhas receitas e despesas recorrentes, cada mês eu tenho um déficit de R$ 730. Tá? Então, como aqui acontece todo mês e aqui acontece só uma vez no ano, acaba que no somatório geral eu tenho um bom déficit. Então a minha situação está inviável. O meu consultor aqui está dizendo isso, olha, não dá para continuar assim. Onde eu vou solucionar isso? No plano anual. Bom, essas tabelinhas finais aqui, mais resumidas, elas me dão a ideia de como eu estou. Obviamente que como eu já estou numa situação muito difícil, é o meu caso aqui, tá? O ideal é que estivesse tudo verde. De qualquer forma, sim, pessoal, essa primeira tabelinha, esse primeiro resumo aqui, me dá a situação atual quanto à minha sobrevivência. Então eu não vou nem pensar aqui em termos de investimentos, observe aqui, ó, não estou conseguindo amortizar casa, carro, aliás, esses itens nem aparecem ainda no meu controle financeiro. Tá? Se eu tivesse pagando uma prestação de carro, tudo bem. Quando eu amortizo o valor principal de um veículo, de um imóvel ou de imóveis, eu estou, de um lado, gastando, tirando dinheiro do meu caixa, mas eu estou aumentando o meu patrimônio com aquele veículo, com aquela casa. Então, o tratamento do ponto de vista de gestão financeira é um pouco diferente. Mas, enfim, eu tenho que considerar que esse recurso sai do meu caixa também. E às vezes eu até posso estar tudo verde aqui, mas eu já não estou mais aguentando pagar a prestação do carro, vai aparecer aqui. Tá? No nosso caso não aparece. Então, o fluxo de caixa 2, o crescimento patrimonial, ele está igual ao anterior. Continua inviável. Mas não é o nosso exemplo, mas eu posso estar tudo verde aqui, mas assumir tantas prestações, ainda que de caráter patrimonial, que a situação ficou inviável aqui. Vou ter que tomar uma atitude também. Tá? Não é o nosso caso neste exemplo. Quanto à poupança, menos ainda, né, pessoal? Se eu já estou com déficit lá em cima, não estou fazendo nenhum tipo de investimento financeiro, tá aqui, ó, poupança, capitalização, fundos, previdência. Está tudo zerado aqui porque eu não estou nessa condição. Mas vamos dizer que eu assumi um plano de previdência. E todo mês eu quero pagar porque eu quero ter uma aposentadoria melhor daqui a 30, 40 anos. Muito bem, isso aqui vai me ajudar? Vai. Mas se a minha situação está inviável lá em cima, já prejudica também. Então eu tenho que ter uma folga, tem que estar tudo verde aqui, no fluxo de caixa 1. De preferência também tudo verde aqui, senão eu vou ter que trocar um pelo outro, no patrimonial. E aí sim eu estarei no mundo da tranquilidade financeira. Por quê? Tranquilidade financeira significa que eu tenho o suficiente para cobrir os meus gastos de sobrevivência,
Me sobra algum dinheiro para investir em aumento de patrimônio, em bens patrimoniais, melhor dizendo, que não deixa de ser aumento de patrimônio, e ainda me sobra mais algum recurso para colocar em poupança, fundos de investimentos, coisas que é para justamente me dar tranquilidade financeira diante de uma emergência ou coisas equivalentes. Tá? Mas aqui repetiu, está tudo zerado, então os 3 fluxos, 1, o 2 e o 3, já estão inviáveis, mas todos eles contaminados pelo primeiro fluxo, uma vez que aqui está tudo zerado. Ok, pessoal? Entendida então essa parte, o que o consultor está me dizendo? Cara, tu vai ter que mudar a tua situação, tu vai ter que te replanejar para o próximo ano, para o próximo ciclo de 12 meses, depende de quando tu inicia aqui, né? Aqui eu estou simulando um cidadão que fez um diagnóstico de como foi o ano de 2025, é o que está aparecendo aqui agora. Esta é a nossa ilustração, tá? Como foi o ano de 2025, tá? E o consultor está dizendo para ele, situação inviável, vai ter que mudar alguma coisa para 2026. Ok, pessoal? Muito bem. Então, fechando aqui, fechei todas as tabelinhas, né? Está tudo alimentado. Agora, importante, tá, pessoal? Vamos voltar aqui no outro. Ó, o nosso software ele tem um tutorial, então todas essas explicações mais detalhadas, ele ajuda você através desse tutorial, tá? Então tá aqui, ó, bem-vindo ao seu consultor financeiro. Aí se você não quer o tutorial, não, eu entendi, ou intuitivamente você já sabe como fazer, porque fazendo uma vez já faz pro resto da vida, então tira o tutorial. Mas aqui ele vai ensinando, ó, por exemplo, clica no próximo, ó, este é o menu onde ficam os botões de navegação para ir para as outras páginas de certa conta. Próximo, ó, observe que essa aqui já é uma tela de quem está iniciando. Observe, né? Está toda ela zerada, tá? Observe que aqui não tem nada proibido, ó. Tá? Você pode digitar à vontade aqui, né? E depois vai fazendo os salvamentos conforme eu falei. É assim que você vai receber a primeira vez que você entrar no software, né? E aí não se lembra mais ou não quer ver toda essa explicação do Marcão aqui, não tem problema, vai se guiando pelo tutorial. Essa tabela de renda, ou seja, os valores que você ganha, tanto mensais quanto eventuais. Próximo. Clique aqui para expandir ou encolher os itens. Então, vários dos detalhes que eu acabei de passar para vocês estão nesse tutorial. Tá? Isso ajuda bastante, ó, observe como fazer. Inclusive, ele vai dando explicações do raciocínio matemático que eu há pouco também expus. Posso voltar, né? Fiz uma coisa lá, não entendi bem, vai voltando. Tá? Mas eu não quero mais isso aqui. Então, se você não quer o tutorial, coloca no xizinho. Se você quer o tutorial, bota em exibir o tutorial. Tá? Muito bem. Voltando então para a planilha já preenchida. Aqui então já fechei tudo. A gente não se preocupou ainda tanto com os detalhes estéticos, já que é uma primeira versão e a gente quer justamente a contribuição de vocês, mas essas questões todas aqui de alinhamento, de formato, de tabela, de linha, de coluna, mais adiante a gente vai fazer em futuras versões. Tá, então essas questões mais operacionais, né, o principal aqui que a gente está focando é a parte matemática e de planejamento, orientação e controle financeiro. Próxima etapa, pessoal, plano anual. De novo o tutorial, eu vou tirar ele agora. O que eu explicar para vocês, de forma muito parecida, consta no tutorial. Bom, pessoal, aqui novamente, ó, eu fiz o meu diagnóstico ele pode ser com base no ano anterior. Eu não tenho dados do ano anterior, ou tenho uma situação que já se avizinha para o ano futuro, também, então eu posso fazer com base nos próximos 12 meses. O importante é que expresse a realidade. Aí a realidade me disse, está inviável, então eu vou ter que mudar essa realidade. Muito bem, então, o que eu vou colocar aqui? A gente sempre tem que considerar o ponto de partida. Como ele tem um fluxo de caixa, pessoal, é sempre importante a gente alimentar aqui qual é o meu fluxo de caixa antes de iniciar todo esse planejamento. No nosso caso aqui, R$500. É editável também. É como se no dia 31 de dezembro de 2025, vamos dizer que eu estou fazendo esse planejamento para 2026, no último dia eu fui olhar minha conta e por algum motivo qualquer, que não vem ao caso agora, eu estou com R$500. Então esse é o meu saldo inicial. Eu posso ter um saldo positivo, acabei conseguindo um empréstimo no fim do ano, aquele de pai para filho. O meu pai disse, não, me devolve só daqui a 2, 3 anos, então não vai afetar o meu fluxo de caixa nesse ano. É como se fosse olhar o teu extrato bancário
e tu fosse ver lá, olha, ainda tem R$ 500. Então esse ponto é importante porque isso vai impactar no fluxo de caixa. Bom, pessoal, agora vem a parte mais importante, que mais requer raciocínio, o que fazer, criatividade. Você vai ver o seguinte agora. No plano anual, todos aqueles valores que você colocou no diagnóstico, e lembrando, eles podem ser do passado e podem ser do futuro, dos próximos 12 meses também, mas eles te mostram uma realidade. Não gostei. Ok? Então, eles vão ser trazidos para cá. Todos eles. Ok? O nosso agora já está alterado em função, você está vendo aqui uns faróis amarelos, porque os dados já estão editados. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês naquela planilha em branco ali como é que isso funciona. Mas tudo isso é trazido para cá. Então, pessoal, ele tem o seguinte raciocínio. Observem que aqui tem de novo valores mensais, eventuais, o cálculo dos valores anuais é exato do diagnóstico. E aqui está a questão chave para você começar a mudar a sua vida. E mudar de uma forma pensada, não no oba-oba, não na fantasia, no milagre. Não, pessoal. Mudar de forma concreta, você se comprometendo com você mesmo, o que será feito. É aquela história, né? Promessas de virada de ano ali. Você vai escrever elas aqui. Obviamente aquelas que têm impacto na sua vida financeira. Então tá aqui, ele trouxe todos os dados para aquelas situações que eu imagino que não terão nenhum tipo de alteração. Ou seja, eu já coloquei aqui, esse é o meu salário mesmo, não vai mudar. Não vai mudar férias, não vai mudar 13º, mas eu já tenho a notícia lá do diagnóstico que está inviável. Eu estou com um déficit de mais de R$ 8.000. Então eu vou ter que fazer alguma coisa quanto a isso. Tá? Então eu vou postular algum tipo de incremento de receita. Esse é o primeiro ponto que vocês vão ver. Tá? Claro que muitas vezes eu não tenho essa possibilidade por falta de tempo, por alguma limitação qualquer. Cada um vai avaliar a sua situação. Mas, pessoal, eu digo para vocês assim, ó, aí por experiência própria. A minha evolução, eu comecei como esse cidadão aqui. As situações eram inviáveis. Eu fui começando a agregar receitas em função de trabalha depois das horas, vai dar aula particular, isso a minha trajetória toda. Então, quando o cara quer, ele consegue. Só que, claro, tu tem que ter alguma competência, alguma coisa que tu possa vender. E muitas vezes a gente vende ao tempo da gente, nem que seja cortar a grama do vizinho ali por R$ 100. Então, isso aí cada um vai ver a sua situação. Tá? Se o cara tem alguma habilidade, tem algum talento, e obviamente que tem vontade de trabalhar para fazer crescer a sua receita, ele vai pensar em alguma coisa. Bom, aqui então, pessoal, a única coisa que ele agregou aqui foram outros. Esses itens aqui, ele não tem como mudar. Mas o item outros, ele agregou aqui uma renda mensal de R$ 160. Não é muito, mas já ajuda. Então é o que eu posso. Tá, mas aí que está o grande segredo, pessoal. Não coloquem nada de diferente aqui no plano anual sem que vocês tenham um plano de ação. Tá? Então vamos dizer que aqui eu reproduzi a minha trajetória no início da minha vida profissional. Né? Faltava dinheiro, todo mundo falta. Eu tinha algum conhecimento de matemática, física e química do tempo de colégio, e pensei, puxa, deve ter gente aí que queira aula particular, vou me ofertar, vou bater porta, vou ver quem quer. E consegui alguns clientes aí, uma vez por semana, uma vez, 2 vezes por semana. Foi o meu caso, é só uma ilustração, cada um vai ter a sua forma de fazer isso aí. E se não tiver, deixa assim, pessoal. Aí só tem um caminho, reduzir gastos. Mas eu estou tentando mostrar para vocês que é possível incrementar receitas também, só que a gente tem que ser um pouco criativo e usar dos talentos que a gente tem. É o caso desse cidadão aqui. Ele vai dar aulas particulares de matemática física, mais ou menos R$ 160 por mês. É isso que ele vai conseguir oferir fazendo isso o ano inteiro. Ok? Aí tem que cuidar se o valor realmente é recorrente, ou isso aqui é uma média, de repente os períodos letivos ele vai ter mais ganho, nos períodos não letivos ele vai ter 0 de ganho, mas na média vai dar os 160. O fundamental é que ele tem aqui a possibilidade de crescer um pouquinho, né? Então aquela receita dele que antes era, voltando aqui, ó, diagnóstico, de 54 mil, agora vai ser quase 56 mil, tá? Então ele consegue aí uns 2 mil a mais no ano, ajuda, fazendo algo que ele gosta, claro, tem que ser algo que ele tenha condição de fazer, preferencialmente que ele goste de fazer. E assim tudo, pessoal, tudo que for alterado aqui, vocês verão, ele vai pedir um plano, tá? Eu vou fazer agora aqui, vamos botar aqui, ó, renda de aluguel, tá? Eu vou fazer uma edição aqui. Vamos dizer que eu tenho um notebook meio velho aqui, tá?
mas que ainda serve para trabalhar, e um amigo meu disse que não tem condições de comprar. Eu disse, não, eu te alugo meu notebook aqui, tu precisa dele, está funcionando bem, tem tudo, tem todos os softwares lá. Tá, quanto é? 100 pila. Tá, 100 reais. Ok? Observem, estou colocando aqui uma renda recorrente de 100 reais. Aqui eu já tenho que salvar, porque eu estou editando, como eu falei para vocês, né? Mas depois eu mostro que na planilha vazia, assim que você coloca qualquer alteração em relação ao diagnóstico, ele já pede o plano, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Observem aqui, ó, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou botar só a receita, depois isso aqui vale para todos os itens normais. Vou botar 4.500, só para parecer diferente agora. Ok. Valores eventuais não tem, tá? Ele tem uma renda de 54 mil. Só para fechar com a informação que a gente tinha. Ok? Vou fazer aqui, vamos dizer de conta que esse cara não tem despesa nenhuma. Ele mora em casa, o pai e a mãe pagam tudo para ele, só tem que viver com o salário, tá? Felicidade total. Ok? Aí, claro, o saldo dele vai ser altamente positivo. Ele está economizando esse dinheiro, né? Por enquanto, tá? Tanto que ele aparece aqui nos fluxos de caixa como positivo, tá? Envia. Observe nesta tela que no diagnóstico o salário era de R$ 4.500 e no plano anual eu pretendo aumentar para 5 mil. Em função disso, o software já abriu a caixa do plano de ação. Muito bem, pessoal. Então, quando você for para o plano anual, tudo que você não alterar, não vai haver necessidade de plano de ação. Mas aquilo que você alterar, haverá necessidade. Foi o caso que eu coloquei aqui. E assim tudo, pessoal, tá? Aqui eu fiz no modo renda. Só esses 2 mil a mais que eu vou ganhar aqui não é suficiente para me tirar aqueles 8 mil. Então eu preciso fazer mais ações. O meu plano vai ter que ser mais recheado. Então eu vou abrindo um por um aqui e vou ver o que é possível fazer. Por exemplo, aluguel. Vocês viram que no diagnóstico o meu aluguel era de R$ 900. Tá? No plano eu estou propondo 810. Um desconto de 10%. Já me ajuda, pessoal. Qualquer R$ 10 a mais ou a menos faz diferença no ano, tá? Então, estou colocando isso aqui, tá? Só que eu tenho que ter um plano de ação. Então, observem que aqui eu vou renegociar com o proprietário a redução do aluguel por 10%. É editável também, tá? Então, posso obter sucesso? Posso não obter, tá? O que acontece? Quando as situações não dependem apenas de mim, óbvio que eu vou ter que me encher de argumentos, eu sou inquilino há muito tempo, estou passando por um momento difícil, quero continuar morando aqui porque eu gosto, enfim. Aí cada um tem a sua barganha, né, pessoal? Negociação é negociação, mas você tem que estabelecer uma meta. Se não der os 10%, pelo menos 5%. Tá? Tu tem uma compensação a ser feita em outras contas, tá? Mas a meta aqui é 10% na negociação. Tá? E assim eu vou fazendo para tudo, pessoal. Tudo o que mudou, ele vai trazer para cá os dados do diagnóstico e toda vez que eu alterar, vai abrir aqui um espacinho para eu colocar o plano de ação. Tá? Por exemplo, luz. Né? Evitar iluminação e ar-condicionado desnecessários na sala e quartos. É uma coisa que eu posso monitorar, depende só de mim. Tá? Quantas vezes a gente não chega em casa e encontra um ambiente com iluminação desnecessária, um ar-condicionado desnecessário, e assim vai. Ó. Telefone fixo, negociar plano de internet para baixar 10% a conta. O ideal, tá? Vocês estão vendo que em alguns casos aqui eu coloco a meta, é o plano e a meta. Quantos por cento, no mínimo, eu gostaria de reduzir? Isso aí me ajuda depois no monitoramento para ver se eu estou a caminho ou não de conquistar aquele ponto, aquela pequena vitória ao longo de todo o ano. Tá? Às vezes eu não consigo quantificar, ou é um pouco mais complicado, que nem no caso da iluminação e no ar-condicionado, mas só o fato de eu cuidar mais provavelmente vai reduzir. Claro que daí eu tenho que manter os demais hábitos dentro do padrão também. Aqui, ó, telefone celular, trocar para um plano no mínimo 10% mais barato. A gente sabe que quando existe concorrência, pessoal, a gente sempre tem poder de barganha. Olha aqui no supermercado, ó, eliminar compras de doces e guloseimas em supermercados. Eu gosto daquele biscoitinho com recheio, eu gosto daquele bolo de chocolate. Bom, tudo bem, isso aí todo mundo gosta, mas se eu entender que a minha sobrevivência financeira vale mais alto, dá para viver sem isso, ou então ter um substituto, mas no final eu vou ter que conseguir esses 10% aqui. E isso aqui, pessoal, é importante, ó, esses 10% ajudam a tu fazer a calibração da meta. Aqui, ó, como todos os outros, aqui, ó, no aluguel, os 900 baixou para 810, menos 10%. Aqui, ó,
O plano anterior eu já baixei 10% também, o plano de telefonia fixa, o de celular também já baixei 10%. Coloquem já os possíveis ganhos diante dessas ações que vocês estão elencando aqui. Supermercado eu já baixei. Então, por exemplo, aqui na padaria eu estou sendo um pouco mais arrojado. É aquela história, aquela padaria que ela perto de casa, que é cômodo, tu caminha alguns passos, tu já está dentro dela, e aí vê aquele monte de coisa boa, se sente motivado a comprar. Eu vou evitar entrar na padaria de agora em diante, tá? E quando entrar é só para comprar o tradicional pãozinho, alguma coisa, né, de extrema necessidade. Observem que aqui, ó, na alimentação, eu gastava 180 só na padaria. É bastante, tá? Vou tentar, eliminando doces e guloseimas, baixar a metade isso aqui. Aqui, ó, 50%, 90%. Tá? Então, tem que ter absoluta coerência entre o que vocês colocaram de plano e meta aqui e o respectivo impacto naquele item, naquela conta. Okay? E assim por diante para tudo, pessoal. Vamos ver o que apareceu mais aqui. Olha aqui, combustível. 2 vezes por semana deslocar-se a pé para o trabalho. Se o cara é um pouquinho mais detalhista, ele calcula exatamente quanto ele vai conseguir economizar. Eu já fiz esse cálculo e coloquei aqui. Vocês verão que todos os valores de gastos que estão a menor, eles têm um plano, ou ele está calibrado pela meta, ou pelo menos pela minha intenção de redução, né? Tá? Então, coloco aqui. Vamos ver o que aparece mais. Educação. Ó, educação é uma coisa importante, não vou mexer em nada, não precisa plano. Tem coisas que não tem como mexer, né, pessoal? Educação eu estou investindo no meu futuro, tá? Então, não estou projetando nenhum tipo de modificação aqui. Despesas pessoais, essa eu posso. Roupas e calçados. Evitar compras desnecessárias em liquidações, menos 10%. Sou daqueles caras que adoram uma liquidação e vai lá e compra até o que não precisa, aí ficou caro. Né? Só porque, mas estava barato. Sim, estava barato, mas o barato saiu caro porque eu não estava precisando daquele item. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Tá? Eu vou me comprometer com isso. Como são compras eventuais, aí o cálculo é feito em cima dos valores eventuais. Tá? Cabeleireiro, trocar um barbeiro mais barato. Eu gosto daquele que é perto de casa, que tem grife, que não, mas tem um lá do bairro que corta muito bem também, ele é um pouco mais barato. Se a gente procurar, pessoal, eu tenho certeza que a gente acha, tá? Tá aqui o valor dele. E assim por diante. Saúde também é uma coisa que dificilmente a gente consegue mexer, não vou mexer no plano, não vou mexer nos medicamentos, tem a ver com a minha saúde. Lazer eu consigo, ó. Restaurantes e bares. Limitar uma cerveja e um refrigerante a menos por semana. Menos 10%. Coloquei aqui, dá para economizar uma cervejinha na semana e um refrigerante, né, pessoal, se a gente quiser. Alguém pode dizer, não, mas eu não abro mão disso aí. Aí cada um tem a sua particularidade, mas se eu quero chegar lá na minha viabilidade financeira, eu vou ter que fazer algum esforço nesse sentido também. Ó, cinema, teatro, tava no meu Netflix aqui, ó. Cancelar Prime Video e só assistir Netflix. Quantas vezes a gente tem aí 3, 4 streamings contratado e olha um filme por semana? Estou pagando extra, né? Aqui ele tem 2 e chegou a conclusão que o Netflix já resolve a vida dele. É o que mais ele assiste. Então tá, então cancela o Prime Video. Ah, mas o Prime Video tem o futebol, sei lá o que tem. Tudo bem, então cancela o Netflix, tá? Algum esforço eu vou ter que fazer, né, pessoal? Presentes. Olha aqui, ó. Presenciar somente pai e mãe. Todo mundo vai entender, pessoal. Meu amigo, feliz aniversário, tá? Infelizmente eu estou fazendo aqui um esforço pessoal aí para sair do vermelho. E o meu presente para ti é o meu abraço. Então, as pessoas vão entender, ninguém requer presente. Eu sei que é uma cortesia, e até seria de bom tom tu dizer, ó, pessoal, e quando eu fizer aniversário, ninguém me traz presente, só quero a presença de vocês. Aí tu está sendo recíproco. Tá? Então, nesses pequenos detalhes, pessoal, que a gente vai ajeitando a vida da gente. Agora, tem que querer fazer e tem que ter o plano e a meta. Tá? Então, tá aqui, já coloquei, né? O pai e a mãe é sagrado, né? Tá? Mas é um presentinho singelo ali, ó, 64 pila. É uma caixa de bombom, é um par de lenços. Eu vou achar um jeito aí, tá? As pessoas vão compreender. Nos outros itens eu não tinha despesa financeira, não tinha nada, tá tudo certo. Só que, olha, aqui sim, eu vou fechar aqui, tá, pessoal, só para simplificar. Olha como já mudou a situação do meu diagnóstico agora diante dessas mudanças que eu estou propondo. E convenhamos, né, pessoal, nenhuma delas é o fim do mundo. Eu não estou arrancando na carne. Observem que aqui, ó, o meu fluxo de sobrevivências já ficou positivo, tá? Dentro daquela tolerância, ele já ficou positivo. Ele está no limite ainda, né? O amarelo aqui, ele considera que está dentro da faixa de 10%,
tá? Mas está positivo, isso já é bom, tá? No saldo acumulado dos eventuais, ele está no farol verde, ou seja, está sobrando, tá? Além dos 10% de sobra. Isso aqui é tudo em relação à minha receita, tá? O cálculo aqui é feito todo dos saldos em relação à receita. No anual eu estou no amarelo, tá? Claro que aqui é vezes 12, aqui é vezes 1, tá? No total, então eu estou com agora possibilidade de conseguir 2.668. Vamos conferir com a planilha? Aqui antes de conferir, tá, pessoal, a recomendação do consultor, se a minha situação passou ou não a ser viável com este plano, eu vou retirar aqui a renda do aluguel, porque na minha planilha não consta, tá? Então eu vou aqui editar um valor, coloco 0, tá? E está resolvido. Aqui ele estava pedindo o plano, né? Agora é desnecessário o plano. Ok, zerei aqui e, pessoal, vamos ver como ficou o meu, agora sim, o meu novo diagnóstico diante do que eu estou planejando fazer. Um saldo de R$13 apenas no mensal, é pouca coisa, tá? Um saldo de 810 no eventual e no acumulado 1.468. Situação viável, mas no limite. No limite da tolerância, está dentro dos 10% além da minha receita. Tá? Esse valor que me sobra, né, é pouco, é menos de 10%, mas eu já estou um pouco mais aliviado nessa situação. Os outros eu não mexi nada, né, pessoal? Então ele tende a repetir o fluxo 2 e o fluxo 3. Tá? Esta é a minha nova situação, então é a situação que vai me tirar do vermelho. Eu tenho que ficar no mínimo no amarelo aqui. Na hora que chegar nesse plano anual, os 3 fluxos estiverem pelo menos no amarelo, o ideal é tudo verde, tá? Mas às vezes não dá de uma hora para outra, pessoal. A gente tem que ir aos poucos, dentro de algo que é factível. Aqui eu coloquei várias questões que são factíveis para esse cidadão, tá? Então, situação viável no limite. Comparando então com a nossa planilha, vou para cá, ó. Mesma coisa, 13,20, 810, 1.468, situação viável, mas no limite das suas possibilidades, tá? Está conforme a planilha. Ok, pessoal? Muito bem, agora eu vou adiante. Ele calcula aqui, ó, ele já está considerando o saldo no início, né? Esses R$500. Se eu não tivesse esses R$500, esse valor aqui seria menor, tá? Esse saldo acumulado. Muito bem. Pessoal, observem. Validei, aprovei esse plano, tá? Se eu quiser ter algum tipo de conferência, eu posso ir aqui, ó, planos de ação. Aqui estão todas as minhas promessas. Observem, tudo que eu coloquei lá aparece aqui. No tipo de conta financeira, no grande grupo aqui, renda ou despesa, a maioria é despesa, nas categorias que estão ali listadas, os vários itens, os valores que eu me comprometi a gastar mensalmente, e aqui então aparecem as minhas promessas, ou eventualmente justificativas. Por exemplo, eu sei que vai ter um aumento lá do sindicato, não é uma coisa que depende de mim, mas está encaminhado aí, porque existe negociações, então vai ter um aumento de 5%. A gente sempre vai justificar no plano anual. Tá, pessoal? Então eu tenho alguma situação que, independente da minha vontade, vai acontecer, seja para o bem, seja para o mal, aí eu justifico aqui. Tá? Então, por exemplo, caso eu projete um incremento de salário por conta de negociações sindicais, eu vou colocar aqui, né, expectativa de ganho de 5% a mais no salário por conta de negociação sindical. Tudo bem, isso vai aparecer aqui no meu plano como uma justificativa. Tá? Então, o que se espera, né, pessoal, é que a gente coloque mais coisas aqui que dependam da gente e menos coisas que dependam de terceiros, porque essas coisas que dependem de terceiro pode não dar certo. Por exemplo, o sindicato lá brigou com o meu patrão lá, ou enfim, com o sindicato patronal, e não fecharam. E aí eu estava contando com aquela renda já a partir de março, e ela não vai entrar adicional. Tá? Então a gente sempre tenta avaliar riscos quando a gente depende de terceiros, se aquilo tem boas chances de acontecer ou não. Tá? Então a gente aconselha isso. Aí sim é um planejamento detalhado. Olha as dicas que a gente está dando aqui, porque são coisas que a gente já vivenciou na vida, seja no particular e seja aconselhando pessoas no dia a dia, né? Tá? Então, sempre tentar preencher essa parte aqui com planos de ação que dependam de vocês e muito menos com justificativas ou situações de terceiros. Ok, pessoal? Tá tudo aqui, então. Plano aprovado, tudo certo. Próxima etapa, o controle. Tá? Até aí, pessoal, não aconteceu nada ainda na minha vida. Só promessas, óbvio que promessas factíveis, concretas, exequíveis, ao meu alcance.
ok? Agora eu tenho que executar, eu vou ter 12 meses para fazer isso aí. Depois eu vou mostrar para vocês, dependendo em que período tu abriu a tua conta, ele projeta os próximos 12 meses, independente da situação. Então tu sempre vai ter o teu fechamento na data em que tu abriu a conta, fechamento do ano. Ah, não, mas eu quero iniciar considerando já o ano calendário, janeiro a dezembro, sem problema. Aí tem que fazer o ajuste ali na hora de indicar o momento de início e talvez vai ter que colocar alguns valores retroativos. Tudo é possível, tá? No nosso exemplo, na nossa ilustração, a gente está considerando que o cara fechou o ano de 2025, ele tem um diagnóstico com base em 2025 e está fazendo então o seu plano com base em situações projetadas para 2026. Observe que ele nem colocou aumento de salário ali, ele está meio que deixando isso de lado. É uma margem de segurança, vamos dizer assim, para a situação do cidadão aqui. Mas não teria problema nenhum se ele colocasse também, como eu falei, justificando o porquê desse possível aumento. Muito bem, pessoal, agora a gente vai começar a controlar o mês a mês. Então, o ano começa, janeiro, fevereiro, março. Quando eu estou gravando esse vídeo, nós estamos no mês de fevereiro, já passou um mês. Então eu já vou mostrar para vocês esse início de situação. E você vai fazer isso ao longo de todo o ano. Então, pessoal, como é que a gente faz o controle mensal? Clica aqui, tá? Tá aprovado o plano, é isso aqui mesmo, tá? Beleza. Ó, controle mensal janeiro, ele já assume aqui o saldo no início de janeiro ou no final, no último dia de dezembro, né? Que é como eu inicio o ano. E aqui então eu vou colocando o que está acontecendo, como é que está andando o meu planejamento financeiro. Observem que aqui então eu já coloquei alguns dados também para agilizar, tá? O salário dele então ele recebeu. Claro que eu tenho que registrar, tá, pessoal, à medida que os eventos vão acontecendo. O que a gente aconselha para fazer esse registro? Alguém vai dizer, mas é burocrático, eu prefiro olhar meu saldo no banco. O saldo no banco não tem as tuas promessas, não tem o previsto versus realizado, os numerozinhos estão lá, um em cima do outro, e de repente tu não vai nem conseguir fazer uma boa análise. Alguns bancos eu sei que tem algum gerenciador financeiro lá que ajuda, que é similar ao que a gente está colocando ali, mas também tem que entender o modelo deles, tá? Nesse modelo aqui, tu tem que registrar os teus dados. Então, o que eu aconselho? Faça isso pelo menos uma vez por semana, na pior das hipóteses, uma vez por mês, lá no último dia. Para tudo, vamos lá, vamos fazer a contabilidade, vamos registrar, né? Isso aqui eu aprendi com meu pai que tinha o hábito, né? Ele não tinha esses recursos, não tinha esse entendimento, mas ele tinha um caderninho. Cada página era um mês e ele anotava tudo que entrava e saía e ele tinha lá o saldo. Então, ele fazia o controle. Tem gente que prefere um planilha de Excel. Aqui a gente está oferecendo a possibilidade do software. Tá, pessoal? Então, eu vou colocar lá o que eu ganhei de salário. Aqui o outros aqui, que era, vocês se lembram, né, a questão de dar aulas, eu previ 160, mas no mês de janeiro, até porque era férias, eu consegui só 120. Coloca lá, tá? O importante é ter o registro. Aí cada um vai desenvolver a sua prática. Vai guardando as notinhas, por isso que é bom pegar nota, numa caixa de sapato, em algum local que vocês tenham lá, e depois resgata isso no final do mês. Posso dizer para vocês assim, pessoal, das várias vezes em que a gente fez isso, e do que a gente vê fazendo, desde o cara que faz no caderninho, ao cara que faz numa planilha. 30, no máximo 40 minutos, tu põe tudo em dia. Porque muitas coisas tu já sabe de cabeça, aquelas contas mais recorrentes, né? Por exemplo, o salário, tu sabe o que tu ganha líquido, aproximadamente, né? Então tu coloca aqui, todo mundo olha o Olerite, para ver o que sobrou de salário líquido, coloca aqui. Tá? Então, o ideal é no ato, mas não deu para fazer no ato, porque está viajando, porque está longe do computador, está longe do celular, dá para fazer no celular isso aqui também. Tá? Então, espera ali no outro dia o momento mais oportuno. Mas o ideal, né, pelo menos uma vez por semana, mas em último caso, fecha isso no final do mês. Tá? Tu pode fechar no outro mês também, né? Não tem problema, o importante é registrar os dados e ver os desvios, ó, previsto, realizado, desvio. O desvio, então, aqui o consultor mostra o farolzinho. Se tu tá no 0 a 0 ou, no caso de receitas, superiores ao que tu previu, por qualquer motivo, verde. Se tu tá com receitas inferiores, mas dentro da faixa dos 10%, é o caso aqui no total, amarelo. E no caso do outros aqui, ele avalia na categoria e também individualmente. Aqui ficou vermelho 40, porque R$40 de desvio a menos é bem mais do que 10% de 160. Por isso que ele deu vermelho. Mas como aqui
a minha renda maior está associada ao salário, não pesou tanto esse negativo vermelho aqui, tanto que ficou no amarelo. Mas enfim, resumo, tá? Eu ganhei R$40 a menos do que eu imaginava. E assim eu vou fazer para tudo, ó, pessoal. Aqui já vou aumentar aqui só para vocês verem, ó. Apesar de estar quase tudo verde aqui, ó, o que significa que deu certo. Só aqui que está no negativo, ó, depois eu explico esse negativo, mas a maioria que deu verde significa que eu estou andando muito bem até, pode-se dizer, nos meus gastos, apesar da receita ter ficado um pouco abaixo. Mas vamos ver aqui no detalhe, ó. Tá? Vamos dizer que eu já registrei tudo, fiz a minha contabilidade de final de mês, tá? O aluguel, se eu não atrasei, não vai dar nada de diferente aqui. Luz, deu bem o que eu queria, tá? Tudo bem, às vezes é uma média, às vezes dá um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí, ao longo do ano, isso se compensa. Então, eventuais vermelhinhos, um pouco para mais, um pouco para menos aqui, ou amarelinhos, se a tendência é chegar na média, tudo bem. Eu sei que tem períodos do ano ali que tu gasta um pouco mais de ar-condicionado, um pouco mais de aquecedor, um pouco mais de chuveiro. Isso interfere aqui. Mas os meus hábitos ao longo do ano são mais ou menos os mesmos. Eu vivo conforme as estações do ano, então há tendência que o meu consumo de energia seja muito próximo, né, a cada período do ano, e na média eu mantenho isso aí. O gás eu nem gastei, ó, tá? O gás provavelmente é porque está com uma média aqui. Esse mês eu não precisei comprar gás, economizei gás. De repente, num outro mês vai aparecer, enfim, economizou, está verde. Aqui a água também está dentro de um padrão, pago a taxa. Telefonia fixa, gastei um pouquinho mais, ficou no amarelo. Amarelo significa gasto a mais, mas ainda dentro da tolerância de 10% em relação ao que foi previsto. O mesmo vale para a telefonia celular, ficou amarelo dentro da faixa. Então esses dois amarelinhos aqui não contaminaram, eu consegui economizar R$10, ó, 1.386, acabei gastando 1.376 em moradia. Beleza, R$10 de economia. Vocês vão ver, pessoal, que nos primeiros momentos vai ter erros, vai ter ajustes, vai ter coisas que vocês esqueceram, mas isso vai gerando aprendizado. Eu vou ficando cada vez mais com domínio dos meus gastos, a mais, a menos, tentando entender os desvios. Fico dono do meu destino. Isso é importante. Muito bem, então aqui de novo, vou pegar alguns aqui, alimentação, ó, supermercado, consegui economizar R$15, está dando certo o meu plano. Feira, consegui economizar R$22. Padaria, ainda estou um pouquinho viciado ali. Não resisti àquela guloseima que eu sempre pego, então acabei gastando R$10 a mais. Mas aí compensou. Essa compensação é importante, pessoal, mas cuidado para não viciar. O ideal é ver conta a conta e ter a autodisciplina de cumprir o plano. Mas, eventualmente, se eu economizo numa conta e gasto a mais na outra, vai haver a compensação dentro da categoria. No meu caso aqui, eu consegui economizar bem na alimentação e ainda consegui R$27. Claro, alguém já deve estar pensando assim, então quer dizer que se eu economizei 22 aqui, significa que eu posso gastar 22 a mais numa outra. Teoricamente sim, pessoal, mas não é a melhor prática, tá? Porque senão eu vou terminar sempre no 0 a 0. Eu economizo numa ponta, já gasto na outra. Quando isso ocorre de eu ter tido uma boa economia, deixa isso para margem de segurança, para uma emergência, para uma situação. Eventualmente eu tive que, no caso aqui, alimentação, puxa vida, os caras foram lá em casa, não adiantou, eu tive que ir no supermercado comprar uma carne para fazer um churrasco lá e gastei a mais, porque os caras me fizeram uma festa surpresa de aniversário, eu não esperava. Pode acontecer, tá? Então a gente deixa esses pequenos ganhos, esses pequenos faróis verdes aqui, compensarem alguns pequenos vermelhos também, mas sempre na tentativa de fazer sobrar alguma coisa. Vamos ver aqui em transporte, o que aconteceu comigo. Combustível, né? Pego as notinhas do posto de gasolina lá. IPVA, isso aqui normalmente é fixo, eu já tenho. Porque a questão é o seguinte, né, pessoal? Aqui tu está criticando cada fenômeno que acontece na tua vida e de grão em grão a galinha enche o papo. Ó, combustível, economizei R$2, tá? Então eu vou ver, então não preciso encher o tanque toda hora, de repente dá para administrar de um jeito ou do outro. Mas é só R$2. Tudo ajuda, né? Aqui, ó, mecânica e consertos. Eu botei uma média aqui, muito provavelmente, né, em função dos gastos totais no ano. Mas esse mês não precisou nenhuma manutenção, tá? Tem 100 pilas. Esse eu não posso gastar, porque de repente lá no meio do ano, passados 6 meses, eu vou gastar 600. Você foi, tá? Tudo bem. Quando a gente trabalha com médias, a gente tem que ter esse cuidado, né? Nem sempre o não gasto é economia.
É apenas a representação de que não houve incidência desse gasto no mês, mas vai haver daqui a 3, 4, 5 meses um gasto a maior. Aí vai se compensar. Tá? Cuidado então com as compensações. Tá? Então aqui beleza, educação, tudo certo. Aqui, ó, aqui eu não mexi em nada, estou pagando a minha mensalidade. Despesas pessoais. Às vezes o cara não se lembra, mas eu fui numa festa lá, eu sei que foi um racha lá com a turma, e eu não sei se eu paguei 50, 100, 150. Pessoal, é a vida de cada um, tá? Eu peço nota, até quando tem racha. Tá, pede a nota do total lá, e se o racha foi entre 4 e 5, tu faz o cálculo depois. A conta foi R$500, nós estávamos entre 5, tá, então eu devo ter pago uns 100. Tá, então sempre tentem se ancorar em alguma evidência, em alguma situação que denote lá o que efetivamente foi gasto, tá? Não vai ser uma conta para acertar lá com o saldo da conta bancária. Vocês vão ver, o ideal seria, né, que depois, no final do fechamento de cada mês, vocês puxassem o saldo bancário e batesse direitinho, ó, se vocês estão com R$300 no saldo bancário, aqui no final também fechasse, porque não deixa de ser um conta corrente isso aqui. Só que daí eu tenho que botar tudo na ponta do lápis, no centavo. Não há essa necessidade. Isso aí é um alerta que a gente faz. Se entre o saldo bancário e o valor que aparecer no saldo final, que já vou mostrar, for uma pequena diferença, é sinal que está dando certo o plano de vocês. Vocês estão conseguindo fazer a boa gestão, o bom controle financeiro. Agora, uma coisa é, tu puxa a tua conta bancária, está menos 600 negativo e aqui está dando positivo. Então eu esqueci de lançar coisas. Está errado o meu controle. Os eventos que geram gastos ou receitas não estão sendo adequadamente registrados. Vou ter que rever minha autodisciplina, tá bom? Então tá aqui, ó. Cabeleireiro, consegui economizar, consegui um cara que me cobra 80 e me atende. Roupas e calçados, esse mês não precisei muita coisa, gastei 145, economizei bastante, sobrou um dinheirinho bom. Claro que de repente, né, mas no inverno eu sei que eu vou ter que comprar uma jaqueta lá que é cara, R$400. Tudo bem, então deixa isso aqui que é o acúmulo para esse tipo de gasto. Cada um tem o seu destino e eu sou o senhor de todos esses pequenos destinos aqui. Em saúde está tudo certo também, economizei R$2 aqui em medicamentos, tá? Tem conta que às vezes a gente não tem muita mais. Lazer, aí gastei um pouquinho a mais aqui, né, no restaurantes e bares, ainda não estou tão autodisciplinado. No Netflix houve um aumento que eu não esperava, 5 pila a mais, né, mas no cômputo geral fiquei com menos 18. Não é um valor exagerado. Aí o grupo lazer está sendo compensado por outros grupos. Presentes, gastei só 60, economizou, e o restante ficou tudo no 0 a 0. Ele abre mês a mês, ele pega aquele plano anual e desdobra em 12 meses e aloca aquelas despesas eventuais, ele aloca nos respectivos meses. Depois vocês vão ver que no final do planejamento anual lá tem um botãozinho para tu alocar no próximo ano todas as despesas eventuais também, aquelas que vão ser repetidas, né? Então, exemplo, IPTU, todo ano eu pago, mas sempre nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Tudo bem, realoca para aquele período no ano de 2026. Já estava anotado no diagnóstico de 2025, eu apenas transporto na hora de fazer o plano para 2026. Quando chegar fevereiro ou março, os outros meses, aquela conta aparece novamente. Tá, pessoal? Então, tu vai colocando aqui, ó, o que eu tive. Já vou mostrar aqui algumas implicações que são necessárias a gente ter presente. Observem que eu tive um total de despesas de 4.910 previstas e 4.547 realizadas. Economizei 323, tá? Todavia, pessoal, a gente tem que ter um cuidado aqui, ó, foi o que acabou aparecendo. O meu ganho, e não foi só os 40 pila que faltaram aqui, né? Mensalmente ele ainda está inferior, tá? E esse saldo inicial que eu tenho, ele não é suficiente para zerar o meu fluxo de caixa nos próximos meses. Eu vou ter que também resolver isso aí, tá? Mas isso aí mais adiante é tema para um curso especial aí, um pouco mais num nível avançado, tá? Mas de qualquer forma, olha só, no ano eu vou ficar positivo contando com as minhas receitas eventuais lá, 13º. Só que só vai entrar lá no meio do ano e lá no fim do ano. Agora em janeiro, fevereiro, março, enfim, não vai entrar. Então eu tenho um déficit mensal ainda, mesmo tendo um saldozinho inicial de R$500. Isso apareceu aqui. Ó, eu tive que forçar um pouco mais a barra e ainda assim o próprio saldo previsto já era de menos 200, já considerando os R$500, tá? Eu consegui ficar
com um saldo de 83, o que me dá então um desvio de 283 na situação previsto versus realizado. E isso se estendeu para os outros, porque eu nem estou ainda, eu estou ainda tentando batalhar no fluxo de caixa 1. Vocês só vão começar a se preocupar com o 2 e o 3, pessoal, quando solucionarem o 1, quando ficar tudo verde aqui. Por isso que ele é um consultor, ele vai te indicando onde que estágio tu tá no 1, resolve o 1, ficou verde no 1, beleza. Ele chegou num saldo de R$83, tá, no realizado, embora no previsto ele ainda não tinha se dado conta, né? Tá? Então foi bom ele ter economizado 323, tudo isso aí foi ajudando, tá? Esses 200 aqui foram compensados e ainda sobrou no final do mês 83. Então assim, ó, aquela situação de comparar esse saldo aqui com o saldo do banco. Se tiver tudo na ponta do lápis, no centavo, quando ele puxar o saldo bancário, lá no dia 31 de janeiro, deveria aparecer R$83. Aliás, essa é uma boa checagem. Ali mostra que realmente eu estou sendo eficaz no controle. Isso é que faz a gente crescer, pessoal. A gente começa a dominar. Ah, então tá, o meu saldo tem que bater com o que está aqui. Sim. Tá, mas como eu falei, de repente lá deu 93, ou deu 73, ou alguma coisa. Tudo bem, tem R$10 ali, talvez não vale a pena eu ficar rastreando onde é que foi esse 10 a mais, esse 10 a menos. Se o erro é pequeno, eu não vejo tanto problema. O problema é quando o erro é grande. Tá? Apareceu 83 aqui e está menos 500 lá no meu saldo. Aí tem coisa que eu não coloquei. Tá faltando despesa aqui, né? Tá, pessoal? Então ele vai mostrando aqui como o previsto foi negativo e ele conseguiu justificar no positivo, o desvio foi positivo. O restante aqui herda também. Aqui também pode ser editado os valores, se precisar, tá? E aí ele vai para o próximo mês. Só que o que eu aconselho? Como a gente está indicando a disciplina do mês a mês, no que fechar o mês, não tem mais o que mexer aqui, é isso mesmo a minha situação. Conferir com o banco, ficou muito perto, ou bateu no centavo, beleza, sucesso, boa gestão, estou conseguindo, continue assim, e vocês vão ver que dá para viver e ser feliz assim, pessoal. Mas tem um esforço lá de controle. Pessoal, é aquilo que eu falei, é meia hora, 40 minutos no mês para botar isso aqui em dia. Não é o fim do mundo. Eu aconselho a cada mês, pessoal, e depois isso vai ter um valor mais adiante, o software ainda tem algumas restrições aqui, mas isso com o tempo, com os inputs de vocês, a gente vai vendo o que pode aprimorar para esta versão e para futuros outros softwares nessa parte de finanças pessoais. Salve em PDF, tá? Só cuidado aqui, ó, daí você só tem que abrir tudo, porque ele vai salvar exatamente conforme essa tela. Então, ele vai fazer um print de tela, tá? Então a gente abre tudo aqui. Infelizmente aí os nossos desenvolvedores não conseguiram ainda colocar um abre tudo aqui, mas isso com o tempo vai ter. Então a gente vai abrindo aqui, pelo menos naquelas contas que eu tive movimentações. Não precisa ser todas elas, tá? Aquelas contas que eu tive movimentações eu abro. Lazer eu tive, presentes eu tive, despesa financeira, doações eu não tive, já estava no 0 a 0 mesmo. E aí deixo esses outros aqui que são os fechamentos e são os meus alertas, né, como a gente sempre fala, os alertas dados pelos faróis verde, vermelho e amarelo. Tá? Então aí vem aqui, ó, salva. Então tá toda a conta aqui, ó, tá? Tudo que vocês fizeram fica registrado aqui como histórico. Como ele tem um banco de dados meio limitado, não vai estar para armazenar a vida toda financeira deles aqui, porque imagina, vários usuários, né, à medida que forem usando. Então vocês vão fazer o salvamento de vocês dessas informações. Aí salva aqui, aí vai aparecer, eu quero salvar no arquivo Fosseltec, consultor financeiro virtual, janeiro, sugiro colocar aqui, né, janeiro de 26. Aí ele vai aparecer, salva como PDF, está registrado. Eu não vou salvar aqui porque eu já salvei. Tá? É só mais para você saber que ele tem esse recurso. Por que isso é importante? Tem gente que vai, eu não vou salvar. Já passou o mês, já vi que estava tudo bem sucedido, segue a vida. Ok? Sem problema nenhum. Tá? O problema é que quando chegar lá, no final do ano, passados os 12 meses, de repente vocês vão querer refazer o diagnóstico. Aqui no Brasil, vocês sabem, um ano para outras coisas mudam bastante. E aí se eu tenho os registros do realizado, e com salvamento vocês vão ter, vai permitir alguns ajustes, algumas calibrações, alguma retificação de algum dado para o planejamento 2027. Tá? Então vocês vão ver que quando chegar lá em dezembro, o último mês, ele vai em algum momento pedir para vocês abrir um novo ciclo, e aí vocês vão dizer, ok, sim, quando é que inicia? Janeiro de 2027. E aí ele segue a mesma história, só que isso aqui é para sempre, só que
O para sempre não vai ser com o mesmo diagnóstico e o mesmo plano. Vocês podem ter um novo diagnóstico e pode ter um novo plano. E isso então vai ser necessário alterar, tá? Para que daí depois o mês a mês seja adaptado à nova situação de vocês. Antes de vocês fecharem, quem está iniciando agora em janeiro, mesmo que já tenha vencido janeiro ou fevereiro, pode ficar tranquilo que daí lá no final a gente vai estar dando essas instruções mais detalhadas de como faz a transição. Aqui eu não vou fazer porque daí senão eu vou perder tudo que eu já fiz e que eu já demonstrei para vocês, e a gente utiliza isso aqui para outras demonstrações também, empresas e tudo mais, né? Então vou manter aqui, mas não é nada difícil fazer essa transição para um novo ciclo de 12 meses. Ok, pessoal, tá? Então acho que eu expliquei o principal. E aqui, ó, próximo mês, tá? Fiz o janeiro, fechou, vou para fevereiro. Tá aqui o fevereiro. Mesma historinha, coloco tudo, ok? Ó, aqui já foi bem mais no limite. Só consegui 3,80 de desvio positivo ainda, né? Fiquei no verde, 4,964 contra 4,961. E até o próprio saldo ficou negativo. Tá, isso aqui é um cuidado que eu tenho que ter. Provavelmente aqui eu entrei no cheque especial, vai ter juros no próximo mês. Vou ter que levar isso em conta, tá? É uma coisa que eu não previ. Coloque a realidade, pessoal. Se eu entrei no cheque especial, o banco vai me cobrar juros. Isso vai aparecer depois aqui na despesa financeira aqui, ó, tá? Eu não previ nada de juros, né? Mas eu vou ter que talvez no mês de março, não aparece aqui ainda, colocar algum tipo de despesa financeira, tá? Aí eu tenho que pegar lá no meu extrato bancário e registrar. Cuidado com as tarifas bancárias, tá, pessoal? São aquelas continhas que o banco desconta de vocês. Vocês têm que ter controle disso também. É todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, depende da conta de vocês. Isso ali desconta também. Taxa de Pix, tudo isso aí. Coloca tudo isso aí, vai aparecer em despesa financeira. No meu aqui, o cara é meio chegado e pagar tudo em dinheiro, então eu não estou prevendo, mas acontecendo alguma situação dessa natureza, quem tem conta bancária com cheque especial vai acontecer. Então eu estou aqui em fevereiro, beleza? O ideal, né, pessoal, enquanto tiver no previsto vermelho, que tu tenha alguma providência para neutralizar isso aqui, ou com algum aporte de capital, aí talvez eu tenha que recorrer a empréstimos, aí eu vou ter despesa financeira, vou ter pagamentos futuros. Mas é aquela história, eu sei que lá no final do ano ou no meio do ano vai entrar metade de 13º e coisa e tal que eu possa compensar. Então eu tenho essas possibilidades. Se lembrem que eu estou falando lá no plano anual, vamos voltar para o plano anual aqui, ó. No ano eu devo fechar com um saldo de quase R$ 1.500. Não estou querendo antecipar o gasto disso aí, mas se tudo der certo, disso aí para mais. Então por isso que a situação ficou viável. Então de repente, enquanto eu tiver com um saldo de... Olha como ajuda, pessoal. Vou voltar aqui para o mês de fevereiro. Tudo bem, a previsão era um saldo de 955 negativo. Considerando todos os meus esforços, eu consegui um saldo de 668 negativo. É negativo igual, aí significa aquela história que eu falei do cheque especial. Mas eu sei que lá adiante vai sobrar R$ 1.500. Então eu posso, de repente, fazer um empréstimo amigável, aí entra essa história do pai, da mãe, do amigo, ou do banco mesmo, em último caso, de dizer, olha, eu preciso fazer um adiantamento do meu 10º aqui para cobrir os primeiros 3, 4 meses, ali, ou o primeiro meio ano. Isso aparece aqui no previsto e o ideal é que a gente já tenha, então, essa visão de futuro. Deu vermelho aqui, tem problema a ser resolvido, pessoal. Isso é o mais importante. Seja no previsto, seja no realizado. Tá? Então isso aqui eu não precisava nem ter deixado acontecer. Só que daí eu teria que ter incrementado o meu saldo de início de ano, ou em algum momento, né, fazer o aporte desse empréstimo do banco ali, para poder pagar com metade do 10º e tudo mais. Já que eu sei que lá no final vai sobrar 1.400, 1.500. Então são situações que podem aparecer aqui. Como eu falei, eu simplifiquei, mas para servir de alerta para vocês que estou diante de um problema mal resolvido e isso aqui provavelmente vai impactar nas minhas despesas de março, mas pelo menos eu já sei. Então talvez se eu não fiz nada ainda a respeito disso aqui, que eu faça agora para evitar sustos maiores nos próximos meses. Ainda está em tempo, ok? Pessoal, eu acho que o principal eu expliquei. Aí tem a questão lá no final do ano, como eu já falei, não perder de vista, né? Vamos ver aqui como é que ficaria um novo. Eu vou sair daqui. Vou fazer agora um bem simplesinho, tá? Muito bem, pessoal. Deixa eu só mostrar para vocês agora de uma forma bem mais rápida. Eu dei toda a explicação detalhada, então eu vou mostrar agora de uma situação do zero, tá? Agora, claro, para poder dar a visão completa para vocês, eu vou correr um pouco mais. Vocês têm que entrar no site da Fosseltec,
tá? Bota lá Fosseltec, vocês vão achar. Ferramentas grátis, consultor financeiro basic, explora módulo, começar grátis, tá? Aqui eu estou entrando com o MAFO 2, tá? Já tem a senha e vou acessar. Ok. Claro que aqui agora eu já estou com dados bem mais resumidos, né, para poder mostrar o todo para vocês. Muito bem, estou no diagnóstico, está aqui o nosso colaborador que ganha 4.500, aqui é uma outra situação, não tem mais nada aqui, tá? Então ele ganha 54 mil, paga um aluguel de R$500, é a única contribuição que ele dá em casa, lá para ter tudo, casa, comida, roupa lavada, tá? É o cara que é feliz. Então, claro, se ele está vivendo desse jeito, lá no final do ano, né, fazendo um cálculo até de cabeça, né, observem que todo mês sobra 4 mil para ele, né? Então no final do ano ele vai chegar em 48 mil, tá? Situação viável, tá? Um cara feliz, felizardo até pode se dizer. Aí ele vai para o plano anual. Isso aqui tudo a gente viu lá com mais detalhes quando eu estive fazendo o diagnóstico, mas nesse caso aqui é um diagnóstico bem simplesinho. De novo, não vou precisar do tutorial porque eu já conheço, ele não tem nenhum saldo no início do período, né, quando ele vai fazer o plano, está zerado, tá? Onde é que ele botou todo o dinheiro dele, investiu, sei lá o que ele fez, não interessa aqui, tá? E aqui então ele já botou 5 mil, ó, tá? Ele está projetando um aumento, tá? Então ele vai ter que editar isso aqui, não tem nada de plano, tem que ter o plano, né? Senão não vai adiante. Vamos colocar aqui então que o planejamento dele é negociar aumento com o superior na empresa, tá? Até bota aqui a meta, ó, mínimo R$500, tá? Então ele estava com 4.500, ele quer chegar pelo menos nisso aqui, ok? Salva alterações, tá? O nosso aqui é bem simplesinho. E ele continua pagando os R$500 dele por mês lá de aluguel para morar na casa do pai e da mãe, tá? Então, ele aumentou a renda dele anual para 60 mil. Aqui, grosso modo, né, pessoal? Estou dispensando aqui 13º e coisa e tal, tá? Só para simplificar a explicação. E ainda gasta 6 mil. Então, na verdade, lá no final, é a única despesa que ele tem, ele consegue um saldo de 4.500 por mês, isso dá um saldo total no ano de 54 mil. A situação dele é muito viável, tá? Feliz da vida. Muito bem. Vai para o controle mensal. Observe que agora ele vai me pedir mais algum dado aqui, ó. Ó. Ele vai dizer qual é a data de início e término do controle. E o saldo inicial é aquele. Isso aqui vai então para o mês a mês, tá? Eu vou colocar que a data de início é janeiro, né? 1 de 26, aí ele já conta os 12 meses aqui, não precisa editar. Aqui ele botou 1 de 1, mas é para evidenciar o fechamento, né? A data certa é 31 de 12 de 2026. Ok, então já estou em janeiro, ele pegou o mesmo saldo, e aí de novo, ó, ele tem aqui os 500, na parte de moradia ele também tem os 500, então ele vai colocar, pô, ganhei os meus 5 mil, coloca aqui, tá, beleza, paguei os meus R$500 de aluguel, coloca aqui, e assim ele vai colocando tudo, fechou, envia dados, enviou. Então esse mês aqui de janeiro, tudo certo, deu certo o que ele queria, ficou, não teve nenhum desvio. Observem que aqui aparece, ó, 0 a 0, saldo de 4.500, ele conquistou. Tá? Como ele iniciou com saldo 0, o saldo realizado dele é de 4.500 neste ano. Muito bem, tá? Aí ele pode ou não salvar em PDF, a gente aconselha que sim, já falamos. E vocês vão ver, assim ele vai fazer agora todos os meses, né? Aí vai para o próximo mês, clica aqui em cima. Mesma história. Coloca os 5 mil reais, abre aqui o moradia e coloca os R$500. Então, observe que quando ele não está editado ainda, os campos editáveis eles já abrem automaticamente. Só depois que tu salvar, aí sim, tu vai ter que usar a tecla editar. Por isso que eu sempre digo, coloque bem direitinho, com calma e não salvem ainda, né? Ele fica registrado ali, a não ser que dê uma pane no sistema ali, mas em princípio ele preserva os dados. E aí sim, lá no final tu faz o salvamento, enviando os dados, tá? E assim por diante, pessoal. Vamos ver aqui outros dados. Plano de ação ele só tem um, né? Negociar aumento com o superior, mínimo R$500. Enfim, tá? Tem toda a historinha aqui. Como eu falei, ele vai até o mês de dezembro fazendo isso. Lá no final de dezembro, então, ele vai, a exemplo do que eu mostrei para vocês, vai aparecer uma outra telinha pedindo o novo ciclo, né? Que vai iniciar então a partir do primeiro dia de 2027. Se ele quiser revisar, então, os dados
relativos ao diagnóstico e ao plano, ele tem que fazer todo o mesmo processo de novo, e aí ele tem como referência os salvamentos que ele fez ali em PDF. Tá, pessoal? É um modelo ainda, como eu falei, a ser evoluído, mas podem ver, ele já tem o essencial. Vou voltar aqui de novo só para ver se fechou os dados, né, com a nossa planilha. Validação final. Controle mensal. Janeiro, próximo mês, fevereiro. Se fevereiro o saldo final estiver correto, vamos ver. O saldo é aquele mesmo, lá depois do último fluxo, tá? Mesmo que eles não tenham nenhum dado lançado, é o que vale esse aqui, ó. Então o meu saldo ao final de fevereiro, estou em fevereiro aqui, ó. Ele mostra no cantinho sempre o mês em questão, para a gente não se perder. Estou com um saldo previsto de menos 955,60. O saldo realizado, aquele efetivo, foi de menos 668, aquela história do cheque especial que eu já contei. E o desvio, como ainda deu um negativo no realizado inferior ao negativo do previsto, eu estou com 287,60. Lá na planilha, aí eu estou aqui em fevereiro, ó, tá? Menos 955,60 de previsto, menos 668 de realizado, fechou, e 287 de desvio. Está fechando, tá? Porque aqui o saldo é fluxo de caixa mesmo, é um acumulado, que nem eu falei para vocês, que nem o extrato bancário de vocês, vai acumulando de um mês para o outro. Fechou, pessoal, tá? Virão novas soluções e com certeza, né, a gente projeta ainda agregar inteligência artificial e outros elementos aí que vão facilitar a vida de vocês. Mas quem quer realmente, pessoal, começar uma trajetória de sucesso no seu controle financeiro pessoal, tem que ganhar a autodisciplina. E a autodisciplina exige esse passo a passo que nós contamos para vocês aqui, tá? Muito bem, pessoal. Espero a contribuição de vocês. Quando vocês contribuírem, por favor, digam de onde vocês estão falando. Deixem like, compartilhem, ativem notificações, aquela história toda, né, para a gente valorizar o nosso canal. E façam bom uso. Havendo problemas, contatem a gente. Estaremos aí felizes para poder ajudá-los. E qualquer coisa também pode, né, usar os outros canais da Focel, WhatsApp e tudo mais. Eles estão todos aqui na descrição, né? Todos os demais contatos. E continuem prestigiando o nosso canal, a nossa empresa. Vem coisa boa pela frente, tá? Você sabe o nosso estilo, né? É na prática. Hoje o que eu falei para vocês é como se faz gestão financeira na prática. Sem firula, no detalhe. Dando soluções para que vocês ganhem essa autodisciplina e alavanquem o sucesso financeiro de vocês. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço a todos.